Já estamos de volta ao último bloco aqui do seu programa, muita gente participando e cada um colocando aqui qual é o seu Deus, né? Rogério Leria, tudo pode se tornar no lugar de Deus, mas eu acredito que o que nos afasta de Deus é o trabalho, pois valorizamos mais a pontualidade na empresa do que na igreja. Interessante, né? Porque eu já ouvi muitas vezes essa história. Ah, você chega atrasado na igreja, mas se você tivesse uma reunião, você estava lá na hora. Eu mesmo falo isso para os meus jovens, eu falo assim, ele fala, pastor, que hora vai ser? Eu falo 10. Mas 10 horas, pastor, eu falo, que hora você trabalha? Que hora você entra na empresa? Em 7h30. Eu falo, puxa, né? Mas é claro que é uma relação simples essa, mas é nesses detalhes, como a doutora falou aqui, que a gente vai conseguindo identificar. A pergunta tua, no final do walk, foi essa, como é que a gente identifica, né? Eu tenho um termômetro muito forte, que é quando Cristo diz, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é algo que é muito real hoje. Você tem amigos cristãos, pessoas que professam o nome de Deus e a boca está falando daquilo que está cheio o coração e não tem nada a ver com Deus. Temos dificuldade de falar sobre Deus, meditarmos em Deus. A Bíblia diz, não fiquem em rodas, Salmo 1, que escarneçam sobre Deus, o que blasfemem contra Deus. Antes, o prazer daquele que tem Deus como em primeiro lugar é meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Essas relações que a gente comentou aqui, elas vão sendo travadas, como eu disse, sorrateiramente. Você não percebe. Mas um dos indicadores para mim também, quando a gente não tem Deus em primeiro lugar, estava pensando enquanto você fez a pergunta, é que as pessoas não têm paz. Pode perceber, pessoas que talvez estejam em casa hoje e falam assim, será que Deus é primeiro em minha vida? E vive ansioso por o que vai pagar, o que vai comer, como se gosta, se não se gosta. Parece que Deus não está na relação de primeiro, Ele não é o mais importante, não está ocupando o trono do coração. Tem outras coisas me saciando, a não ser Ele. Então essas coisas vão tomando a minha paz. Quem anda com Deus em primeiro lugar e sabe que Ele é primeiro na vida, soberano, amoroso, todo-poderoso, ela anda em paz. São pessoas que têm mais paz. Ela fala, Deus é Deus, Ele é soberano. Essa relação que eu travo com o dinheiro, Deus deu, Deus tirou. Eu sou assim, Ele me fez assim. Ele me deu regras para viver melhor, eu vou seguir a vontade dele, percebe? Para mim esse é o indicador mais poderoso de que alguém coloca Deus em primeiro lugar. Então a gente já começou a autoanálise aqui de como é que a gente pode identificar se a gente está tendo outros deuses antes de Deus. Primeira coisa então é a falta de paz, porque nós somos criados para ter essa relação com Deus. E quando a gente se priva disso, a paz vai embora, é isso. De maneira mais clara, é que quando você não tem Deus em primeiro, alguma coisa vai estar lá. E essa coisa vai roubar a tua paz, porque ela não promete, ela promete paz, mas não entrega. É como se todos os outros deuses prometem tudo, mas não entregam. Agora o que eu prometo, eu entrego. Deus tem uma aliança com a gente. Então quando você anda meio frustrado em outras áreas da vida, para mim dá uma impressão que essa pessoa não entendeu a relação ainda de prioridade com Deus. Desse Deus amoroso. Um verso que vem muito à nossa cabeça, enquanto a gente discute esse assunto, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus, exatamente. Né? Essa é a relação. É sempre uma questão de relação. Busca em primeiro lugar o que é meu e a relação que eu tenho contigo, porque é uma aliança de amor, eu te cuido, e o resto eu vou acrescentar. Por isso que eu falo que a paz está no processo. A questão do coração também, como a gente falou, né, que fala o tempo todo sobre outras coisas. E pessoas sem paz, eu acho que é o que você mais encontra lá no seu consultório, né? Bastante. Exatamente. Nós somos seres desejantes, como eu já disse. Nós estamos sempre desejando algo. Vamos supor que a gente tem o desejo de trocar de carro esse ano. Então, eu quero aquele determinado carro. Eu troco. Acabou o desejo? Estou satisfeita para o resto da vida? Eu vou nutrir outro. Não, porque daí esse carro, com pouco tempo de uso, já vai vir outro melhor. Então, você vai querer outro melhor. Talvez mudar a cor, outra vez um opcional dentro do carro que o seu não tem, o outro tenha, você... Então, por isso, nós somos seres desejantes. No caso de Deus, se você adora a Deus, Ele te completa. Você não vai continuar desejando. Não é como o caso, vamos dar o exemplo do culto ao corpo, né? Cultuar o corpo. Né, tem que estar naquele peso ideal, ou tenho que comer determinados tipos de comida. Nós devemos cuidar do nosso corpo, sim, com certeza. Mas não como uma adoração, não como uma escravidão, como muitas pessoas fazem. Te dá paz? A pessoa que tem o culto ao corpo, ela tem paz? Não, porque ela sempre acha que ela precisa melhorar. Ela sempre acha, não, eu preciso melhorar. Eu preciso perder isso, eu preciso ganhar aquilo, eu preciso modificar isso. Por mais que tenha feito cirurgias plásticas nem que eu tenha que entrar no bisturi para me modificar.
se não completa, então é o que o pastor falou. É infinita Prometeu, É infinita mas insatisfação. não entregou. Prometeu, Interessante. mas não entregou. Então nós somos seres, a gente tem que, por isso que eu estou sempre frisando, que nós somos seres desejantes. O que nos completa é Deus, e já foi provado pela neuropsicologia, que nós temos, no momento não me vem o nome, mas nós temos um pequeno centro no cérebro que os neurocientistas descobriram que ele só está saudável se a pessoa exerce algum tipo de adoração, alguma fé, alguma religião. Então foi provado que o ser humano tem necessidade, sim, de adorar um ser supremo, de adorar um Criador. Eu falei sobre o tempo antes de ir para o intervalo. O tempo é um indicador? Fortíssimo, né? A gente gasta tempo com o que a gente ama, a gente coloca dinheiro no que a gente acredita e ama, a gente se relaciona com alegria, essa disposição. O que faz brilhar o teu olho? Né? Você que está em casa ouvindo essa discussão, o que faz teu coração pulsar? Davi dizia, eu ando tão ansioso para encontrar Deus que eu sou que nem uma corça sedenta por água, eu quero Deus. Será que é assim que a gente vive? Eu me pergunto, eu mesmo, o que eu como pastor, como cristão, ando idolatrando? O que faz meu coração pulsar? Esses dias eu moro perto de um estádio de futebol, aqui em São Paulo, um famoso estádio de um time que eu não gosto muito, não vou citar. E aí, ouvindo uma torcida gritar, e a torcida tem um hino que diz assim, o todo-poderoso Timão. E enquanto eles cantam isso, e deve ter muito adorador me ouvindo, eles fazem um gesto, e o gesto é assim, ó. Enquanto eles cantam, toda a torcida faz isso. Então, quando eu olhei aquilo, eu entendi, isso faz o coração desse camarada vibrar. É isso que dá alegria para ele. Ele trabalha a semana inteira para no domingo ele gastar R$30 no ingresso, talvez mais um dinheiro num lanche com os amigos. Essa é a religião dele. Isso faz ele pulsar, ele vibra, ele põe o dinheiro dele, ele põe o amor dele, ele gasta tempo dele. O que ele fala durante a semana na empresa é só sobre isso. Isso está no coração dele. Então fica de indicativo o que tem te dado alegria, o que tem tomado seus assuntos, onde você tem colocado seu dinheiro e o que tem colocado o brilho no teu olho para você simplesmente sair falando para os outros. Se não for Deus, entenda que as relações, lembra do círculo que eu falei? Não está no centro. Outra coisa está ocupando o centro e você está colocando as relações voltadas para isso. Agora está muito claro, o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Aí a tua relação de como esquematizar a nossa vida, eu achei muito interessante. Tem lá o círculo. Meio infantil, né? Meio infantil, mas super que funciona. Vamos relembrar, tem o círculo, coloco Deus ali. Aí eu vou completar os espaços que estão faltando, mas a partir de Deus, com Deus, para Deus. Para Deus. Por que isso me parece que não é natural, então? Parece que o mais natural é a gente ir sorrateiramente, essa é a palavra do programa hoje, buscando esses outros deuses. A gente tem uma natureza pecadora e aí é por isso que não é natural. Como é que a gente pode deixar isso natural, prazeroso? Eu vou usar o teu termo, desejante. Nós somos seres desejantes de Deus. Você pode não saber, você pode não concordar, você pode estar assistindo isso falando assim, eu não sou. Pode não ter consciência. Pode não ter consciência, mas como eu disse, Salomão diz, a eternidade foi colocada no teu coração. E ninguém entende esse mistério até que ele se complete quando você saciar ele em Deus. Só que isso é possível hoje. Saciar esse desejo de satisfação plena é possível hoje na relação que eu travo com esse Deus. Por isso ele vai dizer depois, tanto Wagner, a gente começa pelo primeiro, porque o primeiro é o mais importante. Né? Não tem outro Deus diante de mim. Por quê? Se você depois respeitar seu pai e sua mãe, não cobiçar e tudo mais, mas não entender quem eu sou e por que você faz isso, não faz sentido. Então como é que eu começo a experimentar isso? Para mim, de maneira simples. Como a gente já respondeu aqui da maneira negativa, vamos falar da maneira positiva. Eu começo a gastar tempo com Deus. Parece simples, né? Não tem nada mais clichê que isso. Puxa, mas por que isso não é natural? É porque a gente é desejante e o desejo a gente não consegue identificar até que ele seja material. A natureza pecaminosa. Exatamente. Também. Deus, por ser espírito e por às vezes não ser tão visível essa relação que a gente... mas ele não me deu, ele não me respondeu, ele não falou. E a gente acaba deixando isso de lado. Eu colocaria um conselho mais simples que eu ouço desde pequeno. A Bíblia diz, quando ele fala do mandamento, ensina esse mandamento e guarda no coração.
medita nesse mandamento, ou seja, nesses conselhos. Tenha uma relação com Deus. As pessoas hoje, Wagner, não têm tempo. Porque o trabalho rouba, a gente sabe, são os clichês da vida. O entretenimento rouba, eu acho que é um grande Deus hoje da nossa geração, é o entretenimento. E a gente não experimenta a relação com Deus. Então, um conselho simples que eu deixaria é para a pessoa entender que, enquanto ela não abrir a palavra de Deus, que tem poder, ela não travar uma relação de intimidade com esse Deus que já promete satisfazê-la, dar paz, e quando você me busca em primeiro, eu te acrescento tudo. Tudo será acrescentado. Tudo será acrescentado. Tudo. Não é Todas alguma as coisa. coisas serão acrescentadas. Então, quer coma, quer beba, faça para minha glória, porque eu cuido de você. Se você não experimentar isso de maneira prática, e aí dando tempo, acordando mais cedo, colocando Deus na relação. Você falou uma coisa muito interessante do namoro, do relacionamento. Você falou, o que ele pediu eu vou fazer. Tudo que coloca você em xeque contra a vontade de Deus, quebra essa relação. Seja corajoso para quebrar essa relação. Sabe que eu tenho um amigo, nem sei quanto tempo eu tenho ainda, Samela, mas vamos lá. Eu tenho um amigo que tem uma relação muito interessante com essa questão do tempo. Ele diz o seguinte... ele tem horário flexível no trabalho, obviamente, não é uma coisa... Ele tem que entrar lá a determinada hora, mas ele não sai de casa sem antes fazer o momento dele de contato com Deus. Mesmo que isso vai trazer um prejuízo, ele vai chegar um pouco atrasado para um determinado compromisso ou coisa do tipo, mas ele primeiro separa o tempo para ter essa relação com Deus. A gente não faz isso, a gente primeiro... Bom, tem que estar no trabalho às 8, então deixa eu ver, preciso de 10 minutos para eu comer, 5 minutos para tomar banho, vai embora. Nós não priorizamos. Não, a prioridade, é aí que é o segredo. Atitude. Exatamente. Deveríamos priorizar Deus. Quanto mais amigos de Deus nós somos, mais nós completamos essa parte nossa desejante. E ele satisfaz. Com certeza. E ele promete Amém. e cumpre. Ele promete e entrega, não só promete. Agora tem que experimentar, é uma questão de atitude. Gente, só fazer a experiência. A gente tem que terminar o programa. Passa muito rápido. Não sabia o tempo que eu tinha, agora eu sei. Obrigado, pastor. Obrigado, Cristiane. Até a próxima. Amanhã a gente está de volta com o segundo mandamento, viu? É a nossa série. Fica ligado, a gente volta ao vivo às 5 horas da tarde. Um abraço para você e até lá.